Hi, girls! Tudo bem, gente? Hoje a gente vai estar falando sobre algumas coisas que eu tenho aprendido no tarô. Eu estou estudando os 22 arcanos maiores, mas eu acho que já estou conseguindo ir para o próximo passo de estudar os outros 56 menores. Porque eu já estou bem aprendizada, meu amor, nesses daqui, ok? Então, eu anotei, acho que foi 7 coisas que eu entendi junto com a cartomancia que eu quero compartilhar, né? Acho que é bom gravar isso porque compartilho o meu processo. Eu ainda não sou uma profissional, acho que não tem nem um mês que eu tô estudando tarô, que eu tô tirando tarô, mas eu já fiz tiragem, já acertei em algumas. Assim, eu acredito que o tarô não mente, é a gente que faz interpretações erradas. Então, algumas que deram errado, acho que foi culpa um pouco minha, sabe? Porque é muito importante a gente saber o significado. Tá? Então, vamos lá. Olha só, gente. Minha irmã que botou esses adesivos aqui. Muito bonito, né? Vamos lá? Eu organizei aqui as coisas pra gente ficar mais simples e não ficar tão enrolado. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi: não precisa decorar cada mínimo significado das cartas. Porque eu achava que a gente tinha que decorar cada coisa. Por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo que a carta do louco. Gente, é porque reflete, tá? Carta do louco, achei que tinha cada mínimo detalhe, tipo cor, tal e tal e tal. Realmente você tem que saber, mas não, tipo, só decorar isso. Porque a gente vai pro próximo passo daqui a pouco, gente. Não é só decorar. Ai, o louco no amor, o louco no trabalho, o louco na área de família. Não é assim que funciona. Porque se eu ficar só nessa de decorar, 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 você não vai aprender direito. Você vai aprender o significado, mas tipo, e na hora. E aí, quando for uma coisa diferente, com outras cartas, como é que você vai juntar elas ali se você só tá decorando o significado de cada uma por um? Entendeu? Então, isso aí pode atrapalhar. Aí, a segunda coisa, você sempre está aprendendo mais e mais. Por que eu digo isso, gente? Porque as pessoas acham, né? Eu também achava que existia uma etapa final do tarô. Mas não é. Na verdade, a gente está sempre aprendendo mais e mais no tarô. Tem tarólogas que elas estudam tarô, assim, há mais de um ano. Mas mesmo assim, a cada tiragem que elas fazem, elas aprendem uma coisa nova. Porque a gente tá sempre aprendendo uma coisa nova a cada tiragem que acontece. A gente, do nada, vê uma coisa nova, a gente aprende uma coisa nova. Então, no começo ou no lá, depois de anos, você vai sempre aprender uma coisa nova. Você vai sempre estar se conectando mais com o seu baralho, mais com a sua intuição, ou seus guias, ou seja lá, quem te ajuda no tarô, né? Eu mesmo, só eu e eu. Eu não rezo, eu não oro, não acendo velas. Eu e a intuição. A história do tarô e dos cartomantes é muito mais interessante do que parece. Por que eu digo isso, gente? Porque eu nunca fui muito de gostar de estudar de história. Tipo assim, eu gosto de assuntos que me interessam. Se me interessar, eu vou gostar de estudar. Mas eu nunca gostei muito de história das coisas, né? O início das coisas, assim. Então eu achei que quando eu fosse estudar o início da cartomancia, né, como o tarô foi surgir, eu estava estudando sobre isso e eu adorei ler os livros. Por mais que às vezes eu leia uma coisa que eu não entendo, né, eu adorei saber a história da cartomancia, do baralho do Whiting, que é esse, né, do Smith Whiting, que é o mais comum, assim, o tradicional, que as pessoas mais conhecem. Eu adorei saber a história. Tipo, gente, eu achei que ia ser chato, eu achei que eu não ia gostar de estudar a história do tarô, que a cartomancia ia ser chata, mas não. Inclusive, eu vi muitas histórias muito interessantes de algumas cartomantes. Tinha uma cartomante antiga, não vou lembrar agora a década dela, mas que ela previu que uma mulher, que era bem simples, né, era bem pobre, ia casar com uma pessoa muito importante da realeza naquele tempo. E realmente aconteceu. Eu me esqueci quem foi agora, gente, mas assim, eu fiquei chocada com essa história, porque, gente, as cartomantes são babado, tá? Vamos lá. Cada cartomante tem seu próprio jeito de fazer as tiragens. E o que isso quer dizer? Porque eu achava que tinha um jeito certo, né? Achava que toda cartomante tinha que interpretar tal coisa por tal coisa, mas não. Cada cartomante tem o seu jeito. Por isso o seu estudo é muito importante e não é muito bom você estudar somente pelos outros. É melhor você ir atrás de livros, atrás das suas coisas, onde aquelas cartomantes também estudaram. Porque nem todo cartomante vai ler igual. Nem você não vai ler igual, as pessoas não vão ler igual a você. Por isso que existem vários cartomantes, gente. Senão, assim, esse ter só um, a gente já traz só um, né? Mas você tem que ter o seu jeito, você vai ter o seu jeitinho. Então não se force, tá? Não se force. Eu tenho que ler porque, tipo assim, eu fiz uma tiragem, deu tal coisa, mas da outra cartomante deu tal coisa. Então a minha tá errada. Não é que a sua esteja errada, foi a sua interpretação. Cada tarô é do seu jeito, né? E cada pessoa, cada cartomante, cada taróloga é do seu próprio jeito. Tem seu jeito de fazer tiragem, ok? Próxima coisa, a intuição pode valer mais do que o significado literal das cartas. Pra mim, gente, você tem que saber pelo menos o básico da carta e a intuição. Porque eu já tentei usar só a intuição no baralho sem saber os significados no começo, porque eu queria já ser a fodona. E é importante estudar, tá?
Então, às vezes eu interpretava errado por conta disso, e às vezes eu ia no sentido literal da carta, e não fazia sentido com a pergunta que eu estava fazendo, não tinha um contexto com a pergunta que eu estava fazendo. Então, é muito importante para mim você ter a intuição e ter pelo menos o básico do significado. A intuição, gente, às vezes pode contar muito mais do que o sentido literal da carta. Por exemplo, o Louco fala de recomeço, mas às vezes em uma tiragem, ele vai te falar outra coisa que não parece o que ele está dizendo, porque ainda mais que com outras cartas, o significado pode dar uma mudança ali. Se algo fizer sentido para você, dentro da tiragem, utilize. Por que eu falo isso? Porque tem coisas que a gente acha que é incomum. Se você sentir que aquilo você tem que usar, use na sua tiragem, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu tirei isso aqui, eu aprendi realmente isso aqui convivendo na pele. Quando eu tirei uma tiragem, era alguma coisa a ver com o tempo. E eu tirei 3 cartas em um método lá que eu nem me lembro mais direito, gente. Porque eu fiquei chocada com essa parte. Foi um aprendizado muito forte pra mim. Tanto que eu entendi o resto na hora. Foi uma coisa boa, só lembro disso. Mas foi um cara muito forte pra mim, essa coisa aqui de utilizar dentro da tiragem. Por quê? Eu tirei 3 cartas. E saiu uma carta do eremita. E era alguma coisa a ver com o tempo. Então eu entendi que se eu ficasse paciente, calma, usasse a sabedoria do eremita, e ia acontecer mais rápido. Por quê? Porque o eremita era a carta número 9. Era a menor carta de todas as 3 cartas. Aí, assim, aquele que tem sentido. Não tem. Se eu for perguntar por um sentido literal, não tem sentido. Mas pra mim teve. Pra mim teve muito sentido. E a intuição vale mais. Como eu disse, cada cartomante tem o seu jeitinho. E pra mim aquele fez muito sentido, gente. Então eu fui lá e utilizei e levei pra vida. Porque foi uma coisa que eu aprendi. Então, se você tá aprendendo alguma coisa, se acontecer alguma coisa ali, você pensa, nada a ver isso aqui, né? Será que eu tô maluca? Utilize. Utilize sempre, porque às vezes a sua intuição tá falando com você. Próxima. Uma carta pode ganhar um significado diferente dependendo da pergunta e do contexto. É a mesma coisa que eu falei lá naquela coisa do eremita, eu já falei até sobre isso, né? Mas sim, gente, a carta pode ganhar significado diferente. Estude tudo que você quiser sobre as cartas. Números, cores, tudo. Então, não tô dizendo no sentido pra você decorar cada coisa, mas no sentido de você aprender. Não é sobre decorar, gente, é sobre aprender. Quando você aprende, quando você consegue olhar aquilo. Porque se você decorar, quando você for fazer uma tiragem, você vai pensar só naquilo como um robô. E às vezes não vai fazer sentido, porque aí você vai querer estar acessando sempre a mesma coisa, sempre ali acessando uma folha, não sei o quê. Mas, gente, calma, relaxa. Relaxa. E outra coisa que não tem nada a ver, mas eu achei importante falar. Não existe pessoas nascidas, escolhidas para ler tarô ou qualquer tipo de baralho. Todo mundo pode aprender. Algumas pessoas nascem com uma espiritualidade mais aflorada para isso. Mas todo mundo pode aprender a ler tarô. Eu já conversei com meu baralho uma vez sobre perguntar se eu tinha algum sinal, né? Se eu tinha algum nascimento com a espiritualidade. Ele disse que eu tinha uma conexão mais forte que o comum, que outras pessoas. E que eu tava indo muito bem, né? Ele disse pra mim. Gente, eu considero o baralho, né? O tarô meu amigo. E aí ele falou que eu nasci com essa certa conexão. Só que eu não podia ir saindo tirando tiragem pros outros como se eu fosse uma extrema profissional, porque isso não tinha só a ver comigo. Eu não tava colocando só eu ali no meio. Eu tava colocando outras pessoas, outras responsabilidades quando você vai começar a tirar para outras pessoas. E pode ser perigoso, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você acaba influenciando outra pessoa mesmo sem querer, né? E a última dica, né? Que não é só o que eu aprendi, mas é na verdade uma dica maravilhosa. Tenha o diário do tarô. Ter o diário do tarô. O que é o diário do tarô? O diário do tarô é uma parte que você vai ter, pode ser em um caderno. Eu tenho um caderno específico que eu tava sem usar ele, aí eu decidi usar ele pra isso. Pode ser nas notas, pode ser em qualquer lugar que vocês quiserem escrever, mas esse diário do tarô você vai anotar tudo o que vai ser importante pra você. Não no sentido literal de você vai pegar um livro e vai copiar cada significadinho da carta lá. Se você quiser, você faz isso, né? Mas enfim, não é um problema meu. Mas eu aconselho você a resumir do seu jeitinho, sabe? Ficar as coisas do seu jeitinho lá. Por exemplo, eu tenho o meu, e ao invés de eu botar o significado de cada carta, eu coloquei a página do livro em qual cada carta vai estar, pra quando eu quiser estudar melhor, né? Então ali, realmente, será que eu tô pensando certo? Vamos lá. E aí eu ia lá e olhava, porque pra mim facilitava muito mais. Bom, gente, essas foram as coisas que eu aprendi. Tem outras coisas, eu acho, mas essas foram as que eu lembrei pra vir falar aqui, né? Talvez seja uma parte 2, não sei. Mas eu adoro tarô, sou apaixonada. E eu amo tarô. Adoro, gente. É muito bom, tá? Eu recomendo todo mundo estudar. E é isso, gente. Porque muitas pessoas acham que tarô vê futuro, que tarô define uma coisa definida, que tarô precisa de guias, precisa de entidades, mas não. Tá? O tarô, na verdade, eles são arquétipos das coisas da vida. E eu tiro só com a intuição. E é isso aí, né? E meu baralho nem vê o futuro, você que determina o destino da sua vida. Beijos!